Paz do Senhor Jesus. Como é que são as coisas, né? Ontem eu planejando levantar às 5 horas da manhã para fazer uma corrida. Eu acho domingo assim, feriado, um dos melhores dias assim para correr aqui no DF, no Distrito Federal, no entorno, na cidade satélite. E com isso na cabeça. Aí por volta das 3 horas da madrugada, os vizinhos aqui aumentaram o som. Estava em uma comemoração de funk, e as batidas e os graves. Aí eu levantei, né? Isso é um problema aí que uma vez ou outra sempre está acontecendo. Já teve momentos de ser cotidiano aí acontecendo. Enfim, aí eu levantei, eu abri a minha janela, né, do meu quarto e fiz uma filmagem, fiz uma gravação ali do barulho, do estrondo, caso seja necessário. Se precisar, a gente tem provas daquilo que a gente fala. Então, aí o pessoal viu que eu estava gravando. E ali foi chamar o dono da casa, aquela coisa toda. E aí eu fechei a janela e fui para outro quarto, um pouco mais distante, que lá também o som estava lá. Também de lá também eu fiz outra filmagem também, da perturbação, 3 horas da madrugada. E numa época como essa, da pandemia, dormir bem é necessário até para a imunidade. E quando você dorme mal, você tem uma mal noite de sono, a sua imunidade abaixa, traz muitos prejuízos, não somente físicos, mas psicológicos também. Então, dormir bem é essencial para o reparo do seu corpo, da sua mente. As pessoas, elas fazem uma festa, alguma coisa assim, elas aumentam o som em um certo horário, e quanto mais vai vindo as horas, vai abaixando. Quanto mais vai ficando mais tarde da noite, vai entrando na madrugada, enfim, as pessoas vão abaixando. Aqui já é o contrário. Aqui, quanto mais tarde, mais aumenta. Às vezes está sossegado até 10 horas, 11 horas. Aí quando é meia-noite, 1 hora, 2 horas, aumenta aquele som estrondando na madrugada. Às vezes está um silêncio até meia-noite, 1 hora, de repente aumenta aquele som. É interessante que depois que eu fechei a janela, ficaram ameaçando, chamando para confusão. Quer confusão? Quer confusão? Quer porrada? E me ameaçando, falando um tom de ameaça. É fácil, né? Tá de galera, quando tá com a turminha, quando tá com a galera, quando tá cheio de cachaça na cabeça, ficar ameaçando as pessoas. É muito cômodo isso aí. E eu fiquei no medo. Nossa, como eu fiquei com medo. Se fosse uns anos atrás, provavelmente hoje eu estaria preso, ou estaria foragido, ou quem sabe estaria também no cemitério, no hospital, ou algo parecido. Na minha época, na minha adolescência, se uma pessoa me ameaçasse, ou algo parecido, eu já ia logo para resolver. Porque como eu nunca duvidei de ninguém, como eu nunca subestimei ninguém, né, vai que a pessoa tem coragem mesmo, vai que a pessoa tem palavra mesmo, que a pessoa fala, que faz o que diz. Então eu já me antecipava. Mas hoje eu penso diferente, graças à morte e à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aí eu abri a janela, porque a casa aqui é de andar, e a casa deles é mais baixa, de janela, e fiquei olhando para a turminha que estava lá. Aí não falaram mais nada, ficaram calados, umas meninas ali tentando acalmar eles, aquela coisa toda, enfim. Aí fiquei ali olhando um tempo, né, fechei de volta a janela, e depois escutei alguém me gritando, me chamando, Wesley, Wesley. Não fui atender e fiquei na minha. Eu não vou ficar conversando com pessoas que não têm consciência. Pessoa mais de 3 horas da madrugada, liga um som daquela altura, cheio de cachaça, cheio de birita e sei lá o que mais. Eu vou ficar saindo ali para ficar conversando ali? Não faz sentido. E é interessante, né, que na minha época tinha aqui o Clube Primavera. E a gente ia curtir som ali, a Furacão 2000, a Smurf. Às vezes ficava Smurf de um lado e a Furacão 2000 do outro. Encontro das galeras, né? Enfim, ou encontro das equipes. É interessante que tinha caixa de som
mais alto do que eu, caixa de 2, 3 metros de altura, um em cima da outra, que você escutava a longa distância. Daqui até Taguatinga Centro já escutava, né? E a gente ficava bem pertinho ali das caixas, do lado das caixas ali, né? Dançando e curtindo. Pra gente tava baixo. A gente que tava ali curtindo, dançando, biritando e tudo, pra nós o som tava baixinho. Mas pra quem tava querendo dormir, pra quem tava querendo descansar, não tava baixo não, tava alto. Aí ficaram me chamando e continuando com as ameaças, questão de confusão. E aí eu pensando, né, poxa, eu não vou conseguir levantar 5 horas da manhã, porque isso foi 3 horas, mais de 3 horas. Eu fui dormir depois de 4. Eu falei, já não vai dar para levantar 5 horas, já não vai dar para treinar. Mas aí, graças a Deus, quando foi uns 10 minutos para 7 da manhã, eu despertei bem, graças a Deus. Acordei até bem e saí para correr. E hoje foi uma das melhores corridas que eu tive. Eu tenho um percurso que há muito tempo eu queria fazer, um percurso longo. E sempre eu retardando esse percurso. E hoje eu fiz ele. Hoje foi o dia que eu mais corri. E não fiquei cansado. Por exemplo, acabei de chegar, não estou nem transpirando, não estou nem com falta de ar nem nada. Ainda a gente vai usando a máscara ali. E a máscara atrapalha um pouco na corrida. Mas foi uma das minhas melhores corridas. Para quem conhece aqui o setor, eu saí aqui da QSC19 aqui, da rua do Antigo Clube Primavera, saí, peguei aqui o Saburo Noyama, passei, fui lá pela Coca-Cola, dei a volta lá pela Coca-Cola, subi pela Samambaia, desci pelo estádio, subi pelo estádio ali, Taguatinga Norte, e desci e voltei. Apesar da adversidade, apesar da luta, as lutas, as adversidades, não pode nos parar. A única coisa que realmente pode nos parar de alcançar aquilo que a gente quer, aquilo que é preciso, é o desânimo. Nenhum inimigo tem poder na nossa vida. Quem tem poder na nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. E eu oro a Deus. Eu peço a Deus graça, eu peço a Deus força. Às vezes eu estou correndo e às vezes vem as lágrimas. Teve um tempo que eu estava chorando demais na corrida, eu tive que usar um óculos escuro. Não era nem por causa do sol. É porque eu ficava lembrando das misericórdias do Senhor, da graça dele, da vida que eu já levei, das coisas que eu já fiz, das coisas que eu já deixei de fazer. E nesse momento não era para mim estar mais vivo, era para mim estar morto há muito tempo. Eu estou num estado de espírito que hoje para mim tudo é lucro. Tudo que acontece na minha vida hoje é lucro. Se eu partir hoje, ou se eu partisse ontem, eu partiria no lucro. Porque hoje eu tenho o Senhor Jesus como o meu único Senhor e Salvador da minha alma. Se eu partir agora, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde eu vou. Por aquele que me amou. Deus tem me dado mais do que eu mereço. Deus tem me dado muito mais do que eu preciso. Principalmente no contexto da saúde. Se eu enfermar hoje, se eu ficar doente amanhã, se eu ficar acamado amanhã, se acontecer alguma coisa e eu tiver que ficar na UTI, eu não tenho nada do que reclamar a Deus. Eu só tenho que agradecer o Senhor. A minha vida está na mão de Deus. A minha vida está na mão do Senhor. Essa geração, ela é uma geração que é uma geração mais rebelde do que as outras. Ali no Velho Testamento, Deus levantava os profetas. Deus levantava os seus servos para exortar, admoestar o pecado daquela nação, daquela geração, daquele povo. Muitas vezes até dos sacerdotes, muitas vezes até dos líderes do templo. E alguns eles reconheciam seus erros, eles se arrependiam e eles confessavam e se convertiam a Deus, mas outros não. Eles não assumiam seus erros, eles se faziam de vítimas. E essa geração, ela não é diferente. Até pior. A pessoa liga um som 3 horas da madrugada, onde as pessoas deveriam estar descansando, pessoas que têm família, às vezes a pessoa quer fazer alguma coisa de manhã, aproveitar o domingo, pessoas que querem ir na congregação, uma escola bíblica, alguma coisa assim, ou um lazer, aproveitar o melhor o domingo, aí o vizinho liga o som numa altura, gritarias, músicas funk, você conhece as letras dessas músicas funk dessa época, e a gente vai fazer um vídeo para poder se defender, caso precisar, uma questão judicial ou algo semelhante. E eles se sentem vítimas. Os caras estão com som alto,
cheio de cachaça, bêbado. A pessoa está querendo dormir, está descansando. E a pessoa que está descansando, dormindo na madrugada, não está perturbando ninguém, não está bebendo, não está com som alto, coisa semelhante, que está querendo confusão. Minha mãe é no grupo de risco, então assim, ela dormir bem é mais do que super necessário para ela, né? Por causa da imunidade, vai chegando a idade, a imunidade vai baixando, vem os problemas da idade, o problema da saúde, e a pessoa está levantando de madrugada e depois ainda não consegue dormir. Às vezes a pessoa se levantar de madrugada, ela não consegue dormir. Ainda mais mãe, que muitas vezes tem preocupação e tudo mais. Então eles se julgam vítimas, eles se julgam inocentes. É como uma pessoa que nem se arrependeu e nem tem Cristo como único Senhor e Salvador e se considera uma pessoa mais certa do que as outras, se considera melhor do que as outras. Então a pessoa liga um som numa altura estrondante, bebendo, época dessa de pandemia, com pessoas ali e tudo mais, e se julgando melhor do que os outros. Porque uma pessoa que liga um som na altura daquela, né, que faz uma barulheira daquela, depois ainda fica ameaçando, se achando certo, é porque está se achando melhor do que eu, né? Está se achando melhor do que o vizinho, né? Com certeza, eles estão se achando melhor. Ainda fica ameaçando, tá ali pra galerinha, tá com 10, 15, não sei quanto, ou não sei o que mais, então fica se achando, né? Mas eu tenho um Deus, que é o Deus da justiça e o Deus da retidão. Eu lembro de uma certa feita, eu trabalhava no Ministério Público Militar e eu fazia ali segurança ali terceirizada. E ali tinha um colega de serviço, ele trabalhava de segunda a sexta, a escala dele, a minha era 12/36, um dia sim, um dia não. Ele falou que a quarta-feira ele ia faltar ao serviço. E ele falou que, para mim, quando o fiscal chegasse lá, falar que ele estaria pelo prédio. E eu falei para ele, eu não posso fazer isso. E ele falou assim, não, é porque eu tenho um compromisso. Porque ele tinha me dito que tinha um compromisso, né? Eu falei para ele, eu também tenho um compromisso. Da mesma maneira que você não pode cancelar o seu compromisso, eu também não posso o meu. Aí ele falou assim, qual é o seu compromisso? Eu falei assim, meu compromisso é com Deus. Eu não posso mentir por sua causa. Eu não posso mentir nem por minha causa, dirá pela sua. Aí ele falou assim, não, você vai ter que fazer isso sim. Eu falei assim, mas eu não vou poder. Aí ele falou assim para mim assim, você não tem medo de perder o seu emprego, não? Aí na época eu falei, não, se eu perder esse emprego por causa disso, Deus me dá outro. Falei com ele. Aí ele falou assim, não, você vai ter que fazer isso. Eu falei assim, eu não vou fazer. Então eu fico ali tipo um tom de ameaça. Apresentei a Deus, orei, porque toda a minha vida está na mão do Senhor. Quando foi quarta-feira ele não apareceu. Aí quando era quinta-feira, que era o dia do plantão dele, ele não apareceu também. Quando foi sexta não apareceu, sábado não apareceu, domingo, segunda. Apareceu acho que na outra semana. Os dias pontuais eu não lembro. Eu sei que ele apareceu todo arrebentado, de muleta, com a perna arrebentada, a cabeça enfaixada. Ele sofreu um acidente. Então às vezes a pessoa pensa que vai prejudicar alguém, mas ela pode ser prejudicada antes. Porque existe um Deus que guarda a sua igreja, que guarda o seu povo. A Bíblia sempre fala do povo de Deus sendo ameaçado. Os servos de Deus sempre sendo ameaçados. Os profetas de Deus sempre sendo ameaçados. A gente até vive uma época, entre aspas, onde as pessoas que querem as coisas certas, elas estão sendo ameaçadas, elas estão sendo agredidas. Mas eu só quero falar que existe um Deus de justiça. Um Deus que não poupa a injustiça. E toda injustiça, mais cedo ou tarde, receberá o seu justo juízo. E algumas são só para essa vida, são como correção. E a pessoa ainda pode se arrepender, se converter e se firmar em Cristo. Mas outras correções são para a vida eterna. A pessoa morrer, sair dessa terra sem Cristo como único Senhor e Salvador. Aí é um juízo eterno, onde não tem mais fim. E como eu disse, eu estou numa fase da minha vida que viver é Cristo e morrer é lucro. A paz do Senhor Jesus Cristo e boa meditação das coisas do alto. Breve o Senhor Jesus Cristo voltará e resgatará o seu povo, tanto os que já morreram em Cristo, como os que ainda estiverem aqui, de toda injustiça. E desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que morreu entre o álpede e o altar, todos aqueles que foram contra aquilo que é sincero, aquilo que é reto, aquilo que é temente a Deus, todos aqueles que foram contra aquilo que é a vontade de Deus, vão ser
vão ser castigados. A Bíblia diz que a vingança não é nossa, a vingança é do Senhor. Então eu aconselho todos vocês que estão praticando a iniquidade, que é a injustiça, todos vocês que estão amando a injustiça, todos vocês que estão amando o mundo e o que está no mundo, se arrependam, porque depois que partir, não adianta se arrepender mais. E boa meditação das coisas do alto.